Já parou para pensar que hoje começa a segunda fase de 2018? Então reflita aí, você já conseguiu fazer tudo que tinha programado na virada do ano? A gente perde tanto tempo com coisa à toa. Vamos aproveitar esse tempo, esse segundo semestre para fazer a diferença? Semana passada eu perguntei se você conhecia esse animalzinho aí da imagem. Hoje nós vamos falar dele aqui no Manhã Animal. É um pet muito agradável, eles interagem bastante. É um pet que tem uma expectativa de vida de aproximadamente 20 anos, então sempre acompanha as famílias. A gente já mostrou aqui no programa como você pode cuidar da higiene bucal do seu cachorrinho. E hoje nós vamos mostrar como cuidar da saúde bucal dos cavalos. Antigamente, vamos pensar quando eles viviam selvagens, certo, né? Viviam livres. Então eles ficavam pastando com a cabeça para baixo e isso favorecia uma mastigação mais completa, pelo movimento mesmo, né? E aí tinha pasto, tinha vários tipos de capim, então desgastava melhor. E tem assunto sério aqui no Manhã Animal. Eu conheci o Ozzy, um cachorrinho lindo, mas que infelizmente carrega alguns traumas do seu antigo dono. Foi logo quando ele chegou, assim, a gente percebeu que ele era muito arisco com homens, principalmente, né? Por exemplo, meu pai demorou muito para conseguir a confiança dele, né? Toda vez que ele chegava perto, o Ozzy avançava. Agora olha só que história mais linda. A gente já mostrou imagens da Fiona aqui no programa e eu fui até a casa dela, conheci um pouquinho da sua história. A Fiona, ela entrou nas nossas vidas dia 26 de dezembro. Chegou num dia frio e com chuva. Daí a mãe tentou alimentar e dar água e aí ela não pegou. Semana passada nós falamos sobre raiva aqui no programa. A nossa ideia era alertar o pessoal de casa sobre a gravidade dessa doença, mas não imaginamos que teríamos um caso de raiva aqui no nosso estado. Infelizmente, um rapaz de 24 anos perdeu a vida por causa da doença. Ele foi mordido por um morcego enquanto viajava no estado de São Paulo e faleceu aqui no Paraná, em Campina Grande do Sul. Dr. Cristóvão nos explicou na semana passada as consequências e os cuidados que devemos tomar no caso de raiva. E também já mostramos aqui no Manhã Animal uma matéria sobre vacinação, que você pode rever ela todinha nas nossas redes sociais. Nós ficamos muito tristes com a notícia, então fica o alerta, vacine seus animais. Na Escola São Jorge, educação e diversão caminham juntas. Do ensino infantil ao fundamental, os alunos aprendem de forma lúdica a desenvolver sua criatividade em um ambiente acolhedor. Escola São Jorge, em Ponta Grossa, na Rua Couto Magalhães, número 800. No Centro de Beleza Glam Beauty tem de tudo: manicure, cabelo, maquiagem, tratamentos estéticos e uma energia positiva contagiante. Marque seu horário e fique ainda mais glamurosa. Glam Beauty, em Ponta Grossa, na Rua Pastor Fugman, 202. O programa só tá começando, mas você sabia que tem um conteúdo super legal rolando no nosso Instagram? Aliás, a gente está fazendo um teste e precisa da sua ajuda. Nós estamos estreando o Manhã Animal no IGTV, que é a TV do Instagram. Então acesse lá, veja se está funcionando tudo certinho e manda uma mensagem pra gente. Eu conto com você. Eles podem comer sim ao nosso lado, né? Fogão a lenha ali, quem não gosta. Retribua todo o carinho e cuidado que seu pet tem com você, levando ele na Ponto Vet, atendimento clínico 24 horas, com equipe altamente capacitada e estética animal com horário agendado. Ponto Vet, o melhor para o seu pet. O que você acha da ideia de ter uma miniatura do seu melhor amigo? A artista Megan Alessio faz isso. Olha só que coisa mais fofa, ela leva em média 7 horas para fazer cada bonequinho.
A Megan mora no Canadá, mas eu descobri que aqui no Paraná também tem uma pessoa que faz essas miniaturas. Essa é a Luli, uma cachorrinha da raça Schnauzer, que mora em Santo Antônio da Platina, no estado do Paraná. E para homenagear a mascote da casa, a Sandra, que é dona da Luli, resolveu fazê-la em uma bonequinha. Será que ela aceita encomendas? Eu quero, hein, Sandra? E já que falamos tantos de bichinhos fofos, chegou a hora da gente conhecer um pouquinho mais sobre as calopsitas. E quem vai falar pra gente é a doutora Beatriz. As calopsitas são animais exóticos, a sua origem é da Austrália. Atualmente está disseminado em todo o nosso país. É um pet muito agradável, eles interagem bastante. É um pet que tem uma expectativa de vida de aproximadamente 20 anos, então sempre acompanha as famílias. Não precisa ter a liberação do IBAMA, mas a gente sempre aconselha a adquirir esse animal por criatórios sérios, responsáveis, que possuem essa sanidade do animal. Eu mesmo tenho 2 calopsitas, eu tenho um casal, eu sempre estou fazendo o corte de penas delas. Quando chega, no final da tarde, no momento de lazer, a gente sempre solta elas, num local fechado. Eu sempre fico em observação para que elas não ingiram nenhum objeto de corpo estranho ou roa alguma coisa, que elas são muito curiosas, então elas sempre procuram mexer em lugares que não devem, Eu recomendo ter, assim, sempre que seja um pet de um adulto. Crianças podem interagir, mas é um animal, assim, imprevisível, então ele sempre pode bicar. Tenham uma casa ou um apartamento adaptado, janelas com telas, locais fechados para essa ave, e são muito gratificantes porque eles fazem até truques, igual de cachorro, de gato, a gente consegue adestrar eles bem quanto a isso. Lindas as calopsitas, né? Eu adorei conhecê-las. E daqui a algumas semanas, a doutora Beatriz, ela que é médica veterinária especialista em animais exóticos e silvestres, vai participar novamente aqui do programa Manhã Animal. Só que tem uma coisa, gente, eu não sei se eu vou ter coragem de gravar essa matéria não. Sabe por quê? A doutora Beatriz vai falar de um pet muito diferente, mas muito diferente, o rato. This is Stuart. Hello, everyone. Are you all nuts? He's a mouse! Já imaginou ter um rato como animal de estimação? Gente, eu vou me preparar psicologicamente para ver se eu consigo passar isso para vocês. Gravy. Aqui em casa eu tenho 2 gatinhas, a Odete e a Givenchy. E para que elas tenham uma alimentação saudável, eu ofereço a elas a ração Special Cat. Elas adoram. Além da Special Cat, também existe a linha Special Dog, elaborada por veterinários para os nossos amigos caninos. Olha só como o Kinder também adora a ração Special Dog. Cuidar da alimentação do seu melhor amigo é cuidar da saúde dele. Special Dog contém carinho. Se tem uma coisa que a gente ama aqui no Manhã Animal é quando você participa. Em nome de toda a nossa equipe e produção do programa, eu agradeço de coração. Continue participando, isso é muito gratificante. Fala galera, aqui eu tenho uma novidade que é o meu cachorro novo. Filma aqui. Ele adora dormir, gente. Ele é um labrador. E também eu tenho mais uma cadela nova, que é essa daqui que tá no meu colo. Filma aqui. Ela é... Qual que é a raça dela?
Fox Terrier? Ela é uma Fox Terrier. Então, ó, olha a velocidade dessa cachorra. Meu Deus, é muito rápida. Olha só. Pepper! 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 Ó, Pepper fez... Quem vê o Ozzy passeando feliz dessa maneira não imagina a história que ele teve. O Ozzy passou por maus tratos, e o maus tratos é um assunto muito sério que deve ser levado com muita atenção. Antes de você adotar, até mesmo comprar um animalzinho de estimação, você tem que pensar o tamanho da responsabilidade e o carinho que você deve passar por esse animalzinho. E é sobre esse assunto que a gente vai falar agora. Eu vou conversar com a Mayara e com o Ozzy. Tudo bem, Mayara? Tudo bem? Olha, ele já tá meio Tá com medo? Vamos sentar aqui, Mayara, conversar um pouquinho? Vamos. A gente sempre fala que foi o Ozzy que nos adotou, né? Uma amiga da minha irmã acabou resgatando ele e a irmãzinha dele. E a minha irmã foi na casa dessa amiga e ele não largou mais dela, assim. Desde o momento que ela chegou, ele grudou nela e ficou lá. Aí a minha irmã voltou embora, né? E comentou com a minha mãe que tinha um cachorrinho, que se ela... Minha mãe também estava meio assim abalada, porque a gente tinha perdido já uma cachorra há algum tempo. E a minha mãe também decidiu adotar, né? Então a gente voltou lá com o meu irmãozinho, que é menorzinho, que queria muito um cachorro, e acabamos adotando o Ozzy, né? Quando que você começou a notar a mudança no comportamento nele? Foi logo quando ele chegou, assim, a gente percebeu que ele era muito arisco com homens, principalmente, né? Por exemplo, meu pai demorou muito para conseguir a confiança dele, né? Toda vez que ele chegava perto, o Ozzy avançava, ou ele saía correndo para se esconder, e ele ficava tão nervoso que ele acabava fazendo até xixi, né? E aí a gente percebeu essas pequenas mudanças no humor dele. Por exemplo, quando a gente saía, a gente voltava para casa, sempre tinha alguma coisa que ele acabava roendo, assim, que era uma forma de demonstrar estresse, né? Também quando ele fazia alguma coisa errada, a gente falava assim, Ozzy, não pode, ele ficava extremamente nervoso, assim, tanto que ele não chegava mais perto da gente. Ele se escondia, assim, na caminha, e se a gente tentasse chegar, a gente já via que ele ia se afastando. Então a gente foi percebendo que tinha alguns traumas, né? Que ele vinha assim de um dono antigo que a gente imagina que batia muito nele. E o que vocês mudaram na rotina dele? Então, a gente tentou adaptar a nossa rotina à rotina dele, né? Quando a gente via que ele estava muito estressado, a gente tentava deixar ele no cantinho dele até ele se acalmar. Quando iam homens lá em casa, a gente prendia ele para ele não ficar estressado, né? Então a minha mãe também teve que adaptar a rotina dele para dar banho, todos esses cuidados. Então foram algumas coisas que a gente foi mudando, né? Até ele ficar mais confortável com a gente e não ter medo. E o meu pai também foi tentando ganhar a confiança dele, tanto que agora o meu pai chega lá em casa e é uma festa, né? Ele não tem medo nenhum. Como ele é com outros animaizinhos, com cães e gatos? Por exemplo, a minha vizinha da frente tem os mesmos cachorros da raça dele, né? Então ele vai lá, brinca, vai passear. Vai passear, ele se diverte, né? A gente vê que ele está num ambiente assim confortável para ele, sem estresse. Então, em relação aos outros cachorros, ele não tem problema, né? Mais com humanos mesmo. Mayara, a gente conversou com uma médica veterinária, ela passou algumas dicas pra gente como lidar com animais traumatizados. Vamos acompanhar? Os traumas relacionados aos maus tratos são os mais difíceis de tratamento? Sim, e às vezes são os com tratamento mais demorado também, né? Se o tutor seguir todas as recomendações, e vai depender muito da idade do paciente, do tipo de trauma também, a tendência é que ele melhore, assim, mas isso vai depender muito de cada paciente. Esse tratamento ele é longo? Demora pra gente ver recuperação? Geralmente sim, geralmente até você conseguir diminuir esse medo, essa fobia, são tratamentos bem longos. Então o tutor precisa ter muita paciência. Muita paciência, ele tem que saber que ele vai ter que ajudar, assim, 90% é parte dele, que ele vai precisar ajudar. Então antes de você comprar um animalzinho, até mesmo adotar ele, você precisa saber que você tem que ter muito tempo, dedicação, carinho e amor para passar para ele, não é isso? Exatamente. E que você, se por acaso você for lá e causar mais um trauma nele, você só vai estar piorando a situação dele, né? Então você tem que ter responsabilidade. Então, pessoal, antes de você adquirir um animalzinho de estimação, pense muito bem. Animal não é brinquedo. Você precisa de um tempo, de uma dedicação e muito amor para ele.
Pessoal, quando você vê cenas de maus tratos com animais, filme, tire fotos e ligue para a polícia. Vamos ajudar a proteger esses animais sobre essas crueldades? Hey, I've been dreaming about you. Every night I see you clear as day. It's just something about the way you make me feel. Chegou a hora do intervalo, mas você sabe que aqui é bem rapidinho. Olha só o que vai rolar depois do break. Como eu posso perceber que um cavalo está com dor nos dentes ou tem alguma alteração na boca? O cavalo, quando ele tem algum problema odontológico, ele mostra claramente pra gente, tá? Como que ele mostra? Ele começa a comer menos. And all the words that I'm gonna say. Gostou? Essa e outras delícias você encontra no Gorilas Hamburgueria Gourmet, em Ponta Grossa, na rua Riachuelo 514. E também tem delivery. Peça o seu pelo WhatsApp 42 99872 1777. Falou em ferragens, falou em Palu. Na loja Irineu Palu, você encontra ferros, perfilados, tubos e ferragens em geral, como fechaduras, puxadores e pegadores. Irineu Palu, em Ponta Grossa, na rua Coronel Generoso Martins de Araújo, 1370. Programa Manhã Animal. Oferecimento Especial Dog. Contém Carinho. Ponto Vet. O melhor para o seu pet. E diga sim para quem você ama. Diga sim para Simparic. Vocês lembram da Cherry? Essa cachorrinha aqui que vocês estão vendo a imagem. Olha o Dr. Anderson cuidando e mostrando a saúde bucal dos pequenos animais. E hoje a gente vai falar sobre a saúde bucal dos grandes animais. Será que eles precisam de um cuidado especial também? Tem dentista para cavalo? É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora. Então, doutora Tati, quais são os cuidados que precisamos ter com nossos amigos equinos, com a saúde bucal? Antigamente, vamos pensar quando eles viviam selvagens, certo, né? Viviam livres. Então eles ficavam pastando com a cabeça para baixo e isso favorecia uma mastigação mais completa, pelo movimento mesmo, né? E aí tinha pasto, tinha vários tipos de capim, então desgastava melhor. Hoje o que acontece é que devido a treino e a gente querer mais da performance deles, eles ficam mais fechados, então eles não têm todo o dia inteiro mastigando. Então isso vai causando alguns problemas de mastigação. E com esses problemas de mastigação, a gente vai tendo alguns problemas odontológicos que interferem na performance deles. Assim como nós, humanos, os cães, os cavalos também trocam de dente? Eles começam a trocar os incisivos, né? Geralmente com 2 anos e meio, eles trocam as pinças, que são esses aqui. Aí depois os médios, depois os cantos, e enquanto isso vai trocando lá atrás os premolares também. Ó, esse cavalo a gente já sabe que ele já vai ter problemas de mastigação, porque o alinhamento dele tá errado. Os incisivos superiores e inferiores deviam estar exatamente um em cima do outro. E a questão da limpeza, escova os dentes também ou não? Não, não escova, não. O que a gente faz é uma manutenção geralmente anual, cavalos de alta performance a cada 6 meses, para a gente ir em busca de problemas odontológicos, tirar as pontas que machucam a gengiva, a língua e ver se não tem nenhum tipo de fratura que possa estar incomodando. Como eu posso perceber que um cavalo está com dor nos dentes ou tem alguma alteração na boca? O cavalo, quando ele tem algum problema odontológico, ele mostra claramente pra gente, tá? Como que ele mostra? Ele começa a comer menos, ou ele tenta comer, ele mastiga, só que ele joga a comida inteira no chão. Então você vai ver no coxo, tá aquele monte de ração, ou aveia, o que for, mastigada e jogada fora. Por quê? Porque ele tenta mastigar, ele não consegue porque dói, e aí ele gospe. O cavalo que começa a emagrecer, ou que começa a ter muita cólica, tudo isso pode ser problema odontológico. E ainda falando em cavalo, se tem uma coisa comum aqui na cidade de Ponta Grossa, é essa cena aí. Quantas vezes estamos indo para a escola, voltando do trabalho e a gente vê cavalos soltos na rua? É uma situação muito perigosa e podem causar acidentes graves.
Então, se você mora dentro da cidade, na zona urbana e tem um animal de grande porte, tome cuidado para ninguém se ferir. Pulgas, carrapatos e sarnas, esses são o terror de muitos animaizinhos domésticos. Mas você sabia que existe um produto inovador capaz de resolver esse problema? É o Simparic, um medicamento super eficaz que protege seu cãozinho por até 35 dias. O Simparic é um comprimido em forma de biscoito, que seu melhor amigo vai adorar comer. Então agora você já sabe, diga sim para quem você ama, diga sim para Simparic. Vocês lembram de umas imagens de uma cachorrinha linda que apareceu nos nossos programas anteriores? Essa cachorrinha é a Fiona e nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história dela hoje aqui no programa. A Fiona, ela entrou nas nossas vidas dia 26 de dezembro. Foi um presentinho de Natal atrasado, mas ela chegou num dia frio e com chuva. E aí a mãe falou: tem um cachorro chorando aqui na frente. Até então a gente não sabia se era macho ou fêmea, né? Daí a mãe tentou alimentar e dar água, e aí ela não pegou. E aí, como estava chovendo muito, ela já estava molhada, a minha mãe colocou um tapete em cima dela. E aí, só de colocar o tapete, ela já começou a chorar. Quando você a viu, ela já tinha perdido uma das patinhas? A gente tentou salvar essa patinha, que teve uma fratura exposta, teve rompimento de ligamentos, né? Ela usou uma tala, tomou medicamento, mas não resolveu. Foi aí então que o ortopedista entrou e falou que o que seria melhor para a vida dela seria tirar essa patinha por completo, desde o fêmur, para ela não carregar esse peso morto que eles chamam, né? E ela parece que tem uma vida bem normal, corre, brinca, passeia, como é isso? Acho que ela nem lembra que tinha essa pata, né? Ela é normal, faz tudo que um animalzinho faria, né? Com as quatro. E como é a rotina dela? Ela tá sempre junto com vocês? A princípio, a gente ia cuidar dela e ia doar, né? Mas aí não teve como. O amor foi maior que tudo, né? E aí a gente mudou do apartamento para uma casa para ela ter mais esse conforto e ser mais livre, né? Mas ela escolheu ficar dentro de casa. Então a vida dela é o quartinho dela, a sala, e aí ela sai ali fora, no gramado, volta. A gente conheceu ela justamente passeando com vocês no parque. E ela gosta disso, de passear e estar junto com outros cachorros? A gente gosta bastante de ir no parque lá do Monteiro. Gosta que ela tenha esse contato com outros animais também, né? Porque até vocês viram lá, ela gosta de ter esse contato com outros animais. Ela fica feliz. E aí a gente sai com ela para ela poder correr, poder passear e poder brincar com outros animais e com a gente mesmo. Como foi passar por tudo isso? Essa fase da cirurgia, ela foi bem complicada, né? Quando o médico falou, o veterinário falou que ela ia ter que amputar, nossa, foi uma choradeira, porque a sensação que eu tinha era que iam tirar de mim esse membro, né? E aí que ele explicou que não é a mesma sintonia que eles têm, que ela não ia lembrar, que ia ser mais tranquilo para ela. E aí no final, a amputação nem foi o pior de tudo na vida dela. Foi que depois do acidente, como ela era um animalzinho de rua, nunca tinha sido vacinada, né? A gente acredita nisso. Ela teve tétano, foi diagnosticada com tétano. E aí ela ficou 12 dias internada, quase que a gente perde ela. E nesse meio tempo, como a gente não estava esperando ela nas nossas vidas, né? A gente não estava preparado financeiramente para arcar com tudo isso. E aí a gente começou a fazer brigadeiro. Teve muitas pessoas através de um amigo que levou a outros que compraram brigadeiro. E aí ajudou financeiramente no tratamento dela.
E todo o processo que eles passaram foi acompanhado pelo Dr. Fábio, ele que é médico veterinário, e a gente foi lá conversar com ele. Dr. Fábio, como foi o primeiro atendimento da Fiona assim que ela chegou na sua clínica? Como se tratava de uma fratura de difícil resolução cirúrgica, né, e talvez até fosse necessário, por uma última alternativa, uma amputação, foi optado por fazer uma tala e ver como é que seria possível esse tipo de imobilização daria certo. E mesmo correndo determinados riscos. E esses riscos acabaram se concretizando no andamento do tratamento. Tá? E aí que se optou por uma segunda alternativa. E a adaptação de um animalzinho que perde um membro, uma patinha, como é a recuperação? Varia muito de animal para animal, mas na maioria das vezes a gente vai auxiliando, né, através da dedicação humana junto ao animalzinho ali, nós ajudamos nessa adaptação. O animalzinho não tem uma questão psicológica tão forte como nós. Ele percebe a falta do membro, mas ele vai se adaptando. E como proceder caso encontre um animalzinho atropelado na rua como a Fiona? Quais são os primeiros passos que deve ser feito até mesmo uma pessoa leiga que não sabe o que fazer? Quanto antes possível, conseguir de maneira adequada conduzir esse animalzinho até a clínica veterinária. Muitas vezes, na maneira de se mexer com esse animal, a gente pode agravar o caso de um trauma. Então, às vezes tem pessoas voluntárias, que dentro de clínicas ou dentro de ONGs, que já têm experiência de resgate, podem bem orientar ou até ajudar, indo buscar e resolvendo a situação da melhor maneira possível. Marina, a gente ficou muito feliz de poder compartilhar a história da Fiona hoje aqui no Manhã Animal. Quero parabenizar o cuidado e o carinho que vocês têm com ela. Eu que agradeço, Yuri, é um prazer contar a história dela e fica um alerta para o pessoal também, né? Ter mais cuidado na hora de dirigir, dar uma freadinha quando vê um animal atravessando, desviar, não custa nada fazer isso por eles, né? E quando puder ajudar também, né? Sempre é bom. E a gente se vê no parque. Qualquer domingo a gente se encontra lá, pode ser? Pode, claro. A Copa tá rolando e tem uma coisa que eu não posso deixar de comentar. Qual é o seu animal vidente favorito? Se você não tem ideia do que eu tô falando, eu vou explicar. Tudo começou em 2010 no Mundial da África do Sul com o Povo. Ele dava seus palpites escolhendo uma caixa de comida com bandeiras de determinados países. E o mais surpreendente é que ele acertou 12 de 14 resultados. Inclusive acertou que a Espanha seria campeã naquele ano. E agora para a Copa de 2018 na Rússia, o animalzinho vidente é o gato Aquiles. O gatinho trabalha em um museu protegendo as artes dos roedores. Agora, durante a Copa, ele está fazendo uns bicos como vidente. E até a FIFA aprovou o gatinho Aquiles como vidente oficial da Copa. E ele tem entrada livre para todos os jogos do Mundial. Se deu bem, hein, Aquiles? Tá acabando o Manhã Animal deste domingo, mas antes de terminar, eu quero lembrar aquilo que a gente falou no início do programa. Aproveita para curtir o domingo com a família, ir a um parque, visitar um parente que faz tempo que você não vê. Aproveita para ser bem feliz com quem você ama, que é assim que vale a pena viver. Domingo que vem o Manhã Animal está de volta e eu espero você nas nossas redes sociais.